Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma aula da Lei 8.112. Vamos tratar agora das licenças previstas na Lei 8.112, concedidas ao servidor público federal. E vamos começar pela licença, como eu falar aqui de licenças. Vamos tratar da primeira licença por motivo de doença da pessoa da família. É a primeira licença prevista na Lei 8.112. Quem tem direito de receber essa licença? Claro, é o servidor público. Agora, por qual motivo? Alguém de sua família estiver doente, precisando preeminentemente de uma assistência desse servidor público e que essa assistência não pode ser dada concomitantemente com ele desenvolvendo suas atividades no seu trabalho, nem mesmo através de uma compensação de horário. A Lei 8.112 diz, olha, se o servidor público ele não puder trabalhar e dar assistência a esse alguém da sua família concomitantemente, se a licença for algo imperativo, então a administração pública será obrigada. O ato é vinculado a conceder essa licença ao servidor público. Aí o que é importante aqui? Saber quem é da família. Já quem é da família? Pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, enteado e pessoa sob dependência. Quem não entra? Irmão. Quem não entra? Irmão. Quem não entra? Avó e neto, sobrinho, tio, não entram. E irmão é interessante porque irmão não entra nessa licença por motivo de doença da pessoa da família, mas vai entrar lá nas concessões do servidor público. Concessão de um dia de folga, aliás, 8 dias de concessão no caso de falecimento de pai, mãe, as mesmas pessoas dessa lista da doença da pessoa da família e estão lá só que com o acréscimo de irmão. Aqui não. Nessa licença, irmão não entra. Aí é o seguinte, essa licença é concedida como, Jean? Ela é concedida desde que alguém da família esteja com uma enfermidade tal que exija a assistência permanente do servidor público. Como eu falei, quem é da família? Pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, enteado e também pessoa sob dependência. Sim, faltou alguém muito importante. Cônjuge, e sempre que se falar de cônjuge, equipare também ao companheiro. Ao companheiro A. Então, algumas dessas pessoas aqui, precisando de uma assistência permanente do servidor público, o servidor público vai apresentar o requerimento à administração pública, a administração vai submeter essa pessoa da família a uma perícia médica oficial. Então, tem que passar por uma perícia médica, pessoal. Tem que passar por uma perícia médica oficial e se não tiver condições de dar assistência e trabalhar ao mesmo tempo, nem mesmo através de compensação, o servidor público vai ter o direito de ter essa licença. Agora, durante quanto tempo? Inicialmente são 60 dias. 60 dias. Contínuos, que podem ser contínuos, do jeito que está aqui, ou não. Contínuos ou não. E esse período de 60 dias, contínuos ou não, pessoal, ele é com remuneração. Ele é com remuneração. O servidor recebe durante esse período. Após esse período, se o servidor precisar de mais tempo para dar assistência a alguém de sua família, poderá haver a prorrogação por mais 90 dias. Só que nesse período aqui, nesse período aqui é sem remuneração. Sem remuneração durante o período da prorrogação. E esses 90 dias são também contínuos ou não, hein? Contínuos ou não. Sem remuneração. Contínuos ou não, sem remuneração. Já e quando é que eu vou poder
tirar uma nova licença com remuneração. Quer dizer que durante toda a minha vida de trabalho, numa repartição pública federal, eu só vou ter direito a 60 dias? Não, calma. Porque depois de 12 meses, do primeiro dia da concessão dessa licença, zera, dá um Ctrl-Alt-Del, um reset no processo de licença por motivo de doença da pessoa da família. Isso significa dizer que depois desse dia aqui, ó, vai a se armar um relógio. No primeiro dia de concessão dessa licença, será armado um relógio e que, depois de 12 meses, você precisando da prorrogação, precisando de mais tempo ou não, todo o período de licença poderá ser reiniciado. Ou seja, você poderá tirar uma nova licença de 60 dias contínuos ou não remunerados. Ou seja, é como se eu dissesse o seguinte: a cada 12 meses, a partir do momento do início da concessão da licença, eu tenho direito a 60 por mais 90. Depois de mais 12 meses, mais 60 e mais 90. E depois mais 12 meses, mais 60 e mais 90 dias, que podem ser contínuos ou não. Já eu não entendi o que significa ser contínuo ou não. Contínuo é, eu vou precisar de 10 dias. 10 dias para dar assistência à minha mãe, por exemplo. Então eu precisei 10 dias, terei os 10 dias e voltei para o trabalho. Só que 10 dias já foram descontados do meu crédito e começou a iniciar a contagem do relógio dos 12 meses. Daqui a um mês e meio eu preciso de mais 15 dias, aí já foram 25 dias. Daqui a 15 dias eu preciso de mais 5 dias, pô, já são 30 dias. Então, eu tenho um crédito de 60 dias, independentemente de quem dessa pessoa da família ficar doente. Eu não tenho direito a 60 dias para o pai, depois 60 dias para a mãe, depois 60 dias para o padrasto. Eu não tenho direito. Eu tenho direito a 60 dias independentemente de quem seja essa pessoa da família. 60 dias contínuos ou não com remuneração, que podem ser prorrogados por mais 90 dias contínuos ou não, agora sem remuneração, e a licença ela é reiniciada após 12 meses, a partir da data do início da concessão dessa licença por motivo de doença da pessoa da família. Acredito que tenha sido claro. O que é importante saber? Que é preciso que esse alguém da família passe por uma perícia médica oficial. Que o servidor não precisa ser estável. Em estágio probatório, o servidor já tem direito a tirar essa licença. Que você tem que conhecer quais são essas pessoas da família. Pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, enteado, cônjuge, companheiro, pessoa sob dependência que esteja registrada no assentamento funcional lá no cadastro funcional do servidor público. Como eu já falei, tem que passar por perícia médica oficial e não esqueçam dos prazos. 60 dias com, mais 90, 100. Todo o período vale para efeito de aposentadoria? Claro que não. Somente o período inicial. O período de quantos dias? 60 dias. Somente o período de 60 dias remunerados é que vai valer para efeito de aposentadoria ou disponibilidade. É a primeira licença, por motivo de doença da pessoa da família, passa a régua. Vamos a mais uma outra licença. Pela sequência prevista na Lei 8.112, licença por motivo, coloca aí, por motivo de afastamento de cônjuge. Por motivo de afastamento de cônjuge, e sempre que se falar cônjuge, equipare também companheiro, cônjuge, afastamento de cônjuge ou companheiro. Aqui é o seguinte, pessoal, ó. Quando o servidor com seu cônjuge, ambos são servidores, por exemplo, se um é removido para um local ex officio, o outro tem o direito de acompanhá-lo independentemente do interesse da administração. É quando a remoção a pedido deixa a regra da discricionariedade e passa a ser um ato plenamente vinculado, à administração é obrigada a atender esse pedido. Só que existe uma outra situação, que é um servidor público tem seu companheiro, cônjuge, que trabalha na iniciativa privada, tem seus interesses particulares e, de repente, por exemplo, é deslocado de uma agência bancária, de uma empresa privada, de uma instituição privada, de uma localidade para outra localidade. Sai, por exemplo, de Campina Grande, na Paraíba, e é deslocado para Corumbá ou para Pacaraima, e isso no interesse da iniciativa privada. Neste caso, o servidor público que é casado, por exemplo, com a sua esposa, que trabalha nesse banco e faz de ser deslocada para Pacaraima, o servidor público tem o direito de pedir, e esse pedido ser obrigatoriamente atendido pela administração para que ele seja removido para Pacaraima? Não. Porque a administração não pode ficar refém dos interesses particulares. Não pode.
Só que a lei tentou resolver esse problema dando a seguinte situação. Olha, ele não tem o direito à remoção, mas ele tem o direito de pedir uma licença por motivo de afastamento de cônjuge, que foi deslocado para outro ponto do território nacional ou também para o exterior. Se, por exemplo, um servidor público tem sua esposa que trabalha na iniciativa privada, de repente trabalha na Siemens, vai ser deslocada para a Alemanha, por exemplo, vai trabalhar na Alemanha. O servidor público, ele não pode pedir remoção para a Alemanha. Então, ele pode pedir o quê? Uma licença por motivo de afastamento do cônjuge. Aí muito se questionou, inclusive judicialmente, se a administração é obrigada a atender esse pedido. A administração, ela pratica um ato vinculado ou é necessário que haja conveniência e interesse da administração em conceder essa licença ao servidor público? Chegando lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ diz, está na apostila de vocês, o STJ diz, o ato é vinculado, comprovando que o cônjuge ou companheiro foi deslocado para outro ponto do território nacional ou para o exterior e o servidor público apresentou o requerimento, não cabe à administração analisar a questão de conveniência e oportunidade. Ela é obrigada a atender a esse pedido do servidor público, o ato é vinculado. Então, no caso, o servidor vai. O ato é vinculado, agora vai com prazo indeterminado, vai com prazo indeterminado, agora, claro, sem remuneração. Sem remuneração, o servidor não recebe durante todo esse período. É óbvio, né? O servidor não recebe durante o período em que estiver licenciado para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi para outro ponto do território nacional, não esqueçam, que foi para o exterior ou também quando ele for exercer um mandato eletivo. Se ele vai exercer um mandato eletivo, independentemente da localidade, cônjuge ou companheiro, se é deslocado para outro ponto do território nacional, ou se vai para o exterior, o servidor tem o direito de requerer e a administração é obrigada a atender esse pedido. Mais uma licença que estudamos agora por motivo de afastamento de cônjuge. Vamos agora tratar de uma outra licença. Licença para o serviço militar. O serviço militar. Tem essa licença na Lei 8.112? Licença para o serviço militar? Tem sim, galera. Tem, com certeza tem. E eu vou mostrar para vocês. Tá no artigo 85, abra aí na tela. Abra aí, Richardinho, na tela. O artigo 85, para a galera ver se não tem essa licença. Vejam só. Licença para o serviço militar. Artigo 85. Ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. Aí tem um parágrafo único. Diz, concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Sim, aí tem mais o que, Jean? Como é que rola essa licença para o serviço militar? Como é que alguém é convocado para o serviço militar se ele já é servidor público? Se ele já é servidor público, ele comprovou o cumprimento das obrigações militares desde a data da posse. Galera, é o seguinte, primeira coisa, é possível que o Brasil convoque todos os reservistas. Então, os homens de até 45 anos são reservistas e podem ser convocados para a prestação de serviço militar a qualquer momento. Outra, muita gente que termina curso de medicina, curso de farmácia, se eu não me engano, pode ser convocado, geralmente são convocados para a prestação de serviço militar após a conclusão do curso. Então, o serviço militar é específico, uma convocação específica. Se eventualmente essa pessoa que conclua o curso, essa graduação da área de saúde, seja servidora pública federal, seja convocada para a prestação de serviço militar obrigatório, ela vai poder ir. E ela vai como? Recebendo por aqui ou recebendo por lá? Não sei. O decreto de convocação é quem vai dizer. Vai disciplinar quando recebe por cá e quando recebe por lá. Não cai na prova isso. Sim, jamais. Quanto tempo ele vai ficar lá? Também não se sabe. Quem vai estabelecer é o próprio serviço militar. Meu amigo, o que você tem que saber? O que você tem que saber é que quando o servidor voltar, se ele voltar, ele vai ter o prazo de 30 dias para se apresentar na sede sem remuneração.
É o presente que a administração dá ao servidor público. Olha, quando tu voltar do serviço militar, da tua honraria, de cumprimento à idolatria à pátria nacional, quando tu voltar, tu vai ter a obrigação de se apresentar no serviço imediatamente, porque senão tu vai passar 30 dias sem trabalhar, mas sem receber. Ou seja, voltou, trabalhou, porque senão vai ficar sem receber a remuneração. Ok? Ou seja, é como se fosse, você pode faltar, mas você não vai receber durante quantos dias? 30 dias. Bem, meu amigo, isso é uma licença? Esse período de 30 dias é uma graça concedida pela administração, porque se eu faltar 30 dias, eu posso faltar hoje. Indo, voltando ou não do serviço militar, eu posso faltar 30 dias. Eu não recebendo, não tem problema nenhum. Já não é abandono de cargo, não. Só é abandono se você faltar mais de 30. 31. Se você faltar 30, não dá em nada. Se você faltar 30 dias, não dá absolutamente em nada. Não é advertência, não é caso de suspensão, nem é caso de demissão, porque o abandono de cargo só acontece nos casos de faltas superiores a 30 dias ininterruptamente, certo? É a licença para o serviço militar? Tem outra licença. Tem mais licença. Vamos a mais uma outra licença? A licença para atividade política. Licença para atividade política. Essa licença para atividade política é concedida a quem? Olha só. Você ingressando na administração pública, você pode ser candidato. A partir da data que você entrar, tomar posse, entrar em exercício, você pode se candidatar? Claro que sim, pode ser candidato. Não há necessidade de você ser um servidor estável para que você faça o registro de candidatura. Portanto, já se sabe que essa licença é concedida, inclusive, ao servidor que está em estágio probatório. Durante a campanha eleitoral, a própria legislação eleitoral diz, olha, se é um servidor público, mas se é um funcionário público, algo bem mais genérico para quem sabe a diferença, se você é um funcionário público, obrigatoriamente você vai ter que deixar sua função pública durante o período de campanha eleitoral para que você não tire proveito da máquina administrativa. Saia funcionário da máquina para que você não use a máquina em favor da sua campanha eleitoral. Isso lá no direito eleitoral é chamado de desincompatibilização. É o servidor público sair durante a campanha eleitoral para que ele não tire proveito da máquina administrativa. A legislação eleitoral ela era concatenada com a Lei 8.112, era bem amarradinha com a Lei 8.112, os prazos eram bem certinhos. Só que a legislação eleitoral, vocês devem ter observado, ela sofreu alguma alteração nos últimos anos com relação ao período da campanha eleitoral que ficou bem enxuto. Mesmo assim, a Lei 8.112 ela não sofreu nenhuma alteração, ficou com a regra anterior. Então, hoje a Lei 8.112 ela não está mais batendo com a legislação eleitoral, com a Lei 9.504, que trata da lei das eleições. Então, neste caso, o que prevalece para a questão da Lei 8.112 é o que está literalmente previsto no seu texto, mesmo não estando em perfeita sintonia com a legislação eleitoral, que é a norma que rege o processo eleitoral. Para que vocês tenham ideia, antigamente o registro de candidatura era realizado até o dia 5 de julho, hoje é até o dia 15 de agosto, se eu não me engano, 15 e 20 de agosto. É o registro de candidatura. Então, o período de campanha eleitoral está bem mais enxuto e a lei 8.112, ela estabelecia os prazos, períodos de desincompatibilização, de afastamento, de período de campanha intrapartidária bem antes, o que hoje não bate mais. Mas para efeito de prova é o que vale para vocês, certo? Então, como é que funciona a lei para a Lei 8.112? É o seguinte, durante uma pré-campanha, existe um chamado período de campanhas intrapartidárias. É o período em que o servidor público pode tirar uma licença para fazer sua campanha perante seus próprios colegas. Então é o seguinte, entre o período de escolha em convenção partidária, dentro do período de escolha em convenção e a véspera do registro de candidatura, entre a data de escolha e convenção e a véspera do registro de candidatura, a Lei 8.112 diz, olha, tu pode tirar, só que durante esse período, é sem remuneração, tu não recebe.
Agora, após o registro, que é no dia seguinte, né? Após o registro e até o 10º dia após as eleições, o servidor público pode tirar essa licença e ele vai poder receber a remuneração. Ele vai poder receber a remuneração por, no máximo, 3 meses. A lei é bem esperta porque é o seguinte, é possível que haja, sabe o quê? Uma campanha de servidor público ao Poder Executivo. Prefeitura, por exemplo, governo do estado, governo federal, que é possível que haja segundo turno. Aí, havendo segundo turno, a coisa vai andar. A lei 8.112 diz, não, 3 meses é o limite máximo que um servidor público vai ficar de licença e recebendo a remuneração, por no máximo 3 meses, que antigamente dava praticamente todo o período da campanha eleitoral, porque a campanha eleitoral ocorria o registro de candidatura ocorria até o dia 5, a campanha acontecia dia 6, iniciava dia 6 de julho, e até o 1º domingo de outubro. Pode observar que dá em torno aproximadamente de 3 meses. Era justamente o período máximo que o servidor podia receber a remuneração. Hoje, na legislação eleitoral, houve uma pequena alteração, mas para a prova de vocês, o que vai valer vai ser isso aqui. Aí vocês me perguntam, Jean, isso aqui, tudo vale para efeito de aposentadoria, somente o período com remuneração. Somente o período com remuneração que se dá entre o dia do registro de candidatura até o 10º dia após as eleições, esse período vale para efeito de aposentadoria e também disponibilidade, ok? Temos mais uma licença? Temos. Vamos a mais uma licença chamada licença capacitação. Licença capacitação. E essa licença capacitação é o quê? Galera, é o seguinte, antigamente tinha uma licença, vocês já devem ter ouvido falar de licença prêmio. Licença prêmio era o seguinte, você trabalhou 5 anos, por ter trabalhado 5 anos, não ter faltado, por ter trabalhado 5 anos no serviço público, você tem o direito de ficar 3 meses em casa. Mais 5 anos, mais 3 meses. Mais 5 anos, mais 3 meses. Mais 5 anos, mais 3 meses. Em casa. Muita gente levava, inclusive, esses 3 meses para efeito de aposentadoria, e quando chegava na aposentadoria, esses 3 meses, eles valiam em dobro. É um chamado tempo fictício que hoje é expressamente proibido pela Constituição Federal. Por isso que tem esse rombo na Previdência Social. O servidor trabalhava 5 anos, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, leva para aposentadoria com 20 anos, se aposentava. Mulheres com 40 e poucos anos se aposentava por tempo de contribuição, recebendo aposentadoria integral. Aí, para tentar moralizar esse tipo de coisa, a licença prêmio ela deixou de existir e no lugar dela entrou essa licença aqui, licença capacitação. Aí ficou o seguinte, a cada 5 anos, o servidor tem direito a 3 meses de licença. Com remuneração, remuneração. Aí você me pergunta, Jean, então não mudou nada? Né? A cada 5 anos, 3 meses de licença? É. Só que, o que é que existe de diferente? O ato, ele é discricionário, e quando eu digo discricionário, significa dizer que é a critério da administração. A administração concede, se quiser, o requerimento do servidor público para fazer essa licença, para gozar dessa licença capacitação. Existem regulamentos internos disciplinando quais são os cursos que são considerados pertinentes e de interesse da administração para efeito de concessão dessa licença. Outra coisa é que não acumula, e quando eu digo não acumula passaram-se 5 anos, 3 meses, mais 5, 6 meses, não. Se você tem 5 anos de serviço na administração, não tirou, tiver 6, não tirou, completar 10, só tem direito a 3 meses de licença. Não acumulam os períodos de gozo a cada 5 anos, como acumulava antigamente na chamada licença premium. Não acumula nessa licença capacitação. Agora, é a cada 5 anos, o servidor tem direito a até 3 meses e é com a respectiva remuneração. Licença capacitação, passa a régua. Vamos a mais uma licença. Tem outra licença? Além dessa licença para capacitação, tem a licença para tratar de interesses particulares, né? Tratar de interesses
tratar de interesses particulares. Como é que funciona essa licença, Jean, para tratar de interesses particulares? É o seguinte, ó, o servidor público que esteja concluído, já tenha concluído o estágio probatório, seja em tese um servidor estável, ele é estável, ele pode tirar até 3 anos de licença sem a remuneração, sem a sua remuneração, em ato discricionário pela administração e revogável a qualquer tempo, tanto no interesse da administração como a pedido do próprio servidor público. Essa licença aqui é uma famosa licença sem vencimento. É o servidor dizer assim, olha, não estou a fim de trabalhar, não estou a fim de receber, estou a fim de passar um período sabático sem trabalhar na administração pública, apresenta o requerimento desde que não esteja no processo de avaliação do estágio probatório, apresenta o requerimento à administração, a administração concede se ela quiser, concedendo essa licença será de até 3 anos sem remuneração, não recebe, podendo essa licença ser revogada a qualquer tempo, ou no interesse do serviço, ou no interesse do próprio servidor apresentando o requerimento. Vamos ler o artigo 91, que é importante para a gente elucidar algumas dúvidas da Lei 8.112 com relação à licença sem vencimento. Vejam só o que diz a lei. Artigo 91. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, portanto, o comissionado está fora, né? Desde que não esteja mais no estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Vejam que não tem mais nada, só tem o artigo 91 e o parágrafo único. Aí a galera vem e me pergunta, Jean, eu estou com uma dúvida que é o seguinte, ó, eu não sei se é possível a prorrogação. Pode a prorrogação dessa licença ou não pode a prorrogação da licença? Cabe ou não cabe a prorrogação? Vejam só o que diz o texto da Lei 8.112 no artigo 91. Vejam só o texto. Pelo texto, você vai tirar uma interpretação bem exata de como deve funcionar a lei. A critério da administração, lendo comigo o texto, ó, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja no estágio probatório, licenças, vou colocar aqui bem em destaque, licenças para o trato de assuntos particulares. Quando a lei fala de licenças, quer dizer, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, a critério da administração da própria instituição, é ela quem vai estabelecer se vai ser possível a prorrogação, quando vai ser possível solicitar uma nova licença para tratar de interesses particulares, agora, sempre fixando um prazo máximo de quantos anos? 3 anos. Depois ela pode ser prorrogada? Pode. Pode ser prorrogada? Pode. Mas sempre estabelecendo um prazo máximo de 3 anos. É a licença para tratar de assuntos particulares. E a última licença, que é importante ver o texto da Lei 8.112, para a gente fechar esse assunto de licença. Próxima aula a gente fala dos afastamentos e das concessões. Vejam aí o artigo 92 da Lei 8.112. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração, vejam que não recebe, para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria, ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa, constituída por servidores públicos para prestar serviço a seus membros, observado disposto nas alíneas C do inciso 8 do artigo 102 desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites. Essa licença para mandato classista, primeira coisa que o candidato tem que saber é que ela é uma licença, hein? Porque muita questão de prova diz, afastamento para mandato classista, errado, nada de afastamento. É licença para mandato classista. Se vai participar de sindicato, se vai fazer parte de associação de servidores públicos, se vai fazer parte de associação de classe da atividade profissional, do sindicato, se vai fazer parte, inclusive, de cooperativa, da administração da cooperativa, o servidor poderá pedir uma licença para mandato classista. Eu pergunto, com ou sem remuneração? Sem remuneração.
Como assim sem remuneração? Ele vai, meu amigo, receber a remuneração pelo próprio sindicato. Só que a lei estabelece um limite. E que limite é esse? De servidores públicos, uma quantidade que pode ser cedida de servidores. E que quantidade é essa? Que quantidade é essa? A quantidade é o seguinte, ó. Abra aí de novo na tela. Que quantidade é essa? Abra aí, cadê artigo, licença? Aqui, ó, a quantidade. A quantidade vai ser, para entidades de até 5.000 servidores, só podem ser cedidos 2. Para entidade entre 5.000 e 30.000, 4. E acima de 30.000, somente podem ser concedidas, liberadas até 8 servidores. Aí, parágrafo único. A licença tem a duração igual do mandato e pode ser renovada no caso de reeleição. Então, a quantidade é, como falamos, até 5.000 são 2 servidores, de 5.000 a 30.000, 4, e acima de 30.000, 8 servidores que podem ser cedidos para a administração pública. Então, vamos colocar aqui no quadro. A limite não é mais licença para tratar de interesses particulares, né? É a licença para mandato classista. Vou colocar aqui, mandato. Licença para mandato classista, ou vai ser para fazer parte de sindicato, ou entidade de classe, ou também de federação ou confederação, ou também de cooperativa. Claro, sempre da parte administrativa. Os limites de servidores. Quais são os limites de servidores? Vão ser de 2 servidores, no caso de até 5.000 servidores, vai ser de 4. Se a administração tiver entre 5.000 e 30.000, e vai ser de 8 servidores se tiver mais de 30.000 servidores. Remuneração? Não. Sem remuneração. Sem remuneração. Então, funciona assim, ó. O servidor público, para exercer o mandato classista, ele pede o quê? Uma licença para mandato classista, para fazer parte do sindicato, entidade de classe, federação, confederação, cooperativa. Tudo isso da parte administrativa, para ser gerente, administrador. E os limites de servidores são de 2 servidores, no caso de instituição de até 5.000, 4 servidores no caso de entidades entre 5.000 e 30.000, e 8 servidores no caso de mais de 30.000. Fica recebendo a remuneração? Não, sem remuneração. E eles vão poder permanecer de licença, se seu mandato for reeleito. Se eles conseguirem a reeleição, eles continuam de licença para mandato classista. Então, vocês lembram das licenças? Lembram? Então, é hora da revisão. Vimos no começo da aula a licença por motivo de doença da pessoa da família, que é concedida ao servidor público que tem alguém de sua família que precise permanentemente da assistência do próprio servidor, que não possa ser dada por outra pessoa e não possa ser dada também com o servidor público desenvolvendo suas atividades, nem mesmo através de uma compensação de horário. E essa pessoa da família é pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, enteado, cônjuge, companheiro, pessoa sob dependência. Irmão não entra, avô e avó e tios, sobrinhos não entram. Essa licença vai ser de 60 dias, com remuneração, contínuos ou não, prorrogados por mais 90 dias, contínuos ou não também, sem remuneração. Apenas o período de 60 dias iniciais equivale para efeito de aposentadoria e disponibilidade. É reiniciado o processo da licença após 12 meses do início da contagem da licença com remuneração. Falamos também da licença por motivo de afastamento de cônjuge que é deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior, para exercer mandato eletivo. O servidor público pode solicitar uma licença que é sem prazo, sem remuneração, sendo o ato vinculado da administração pública. Temos outra licença para exercer atividade militar, que é uma convocação que acontece de forma extemporânea, não fala nada a lei só diz que quando o servidor voltar, ele tem um prazo de 30 dias sem remuneração para se apresentar ao local
local de trabalho. Temos a licença para atividade política, que é concedida ao servidor público que pretende participar de campanha eleitoral, e entre a escolha em convenção e a véspera do registro de candidatura, sem remuneração, da data do registro de candidatura até o 10º dia após a eleição, com a remuneração pelo período máximo de quantos meses? 3 meses. Temos a licença capacitação, que é concedida ao servidor que já tenha mais de 5 anos, ela é de até 3 meses, com remuneração, sendo a critério da administração a sua concessão ou não, não podendo acumular e sendo ato discricionário da administração. Temos a licença para tratar de interesses particulares, que é a famosa licença sem vencimento, concedida ao servidor que não esteja mais no estágio probatório, obrigatoriamente, e obviamente o servidor é efetivo. O ato é discricionário da administração, ela é sem remuneração pelo prazo máximo de 3 anos, podendo ser renovada a critério da própria instituição e podendo ser revogada a qualquer tempo, no interesse da administração ou no interesse do próprio servidor público, mediante requerimento. E a última licença para mandato classista, que é concedida ao servidor para fazer parte de associação, de sindical, através de federação, confederação, cooperativa, tendo o limite de servidor público de 2 servidores de instituições de até 5.000 servidores, 4 servidores em instituições de 5.000 e 30.000 e mais de 30.000 servidores é obrigado a liberar 8 servidores. De até 8 servidores podem participar dessas instituições aí requerendo licença para mandato classista. Ela é sem remuneração e significa dizer que o servidor público vai receber a remuneração pela própria associação, pelo próprio sindicato, pela própria entidade de classe, podendo ser reeleito e se reeleito continuará de licença. Terminamos aqui as licenças da Lei 8.112 de 1990. Meus queridos, até a próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.